Boa noite, irmãos. Nessa noite nós vamos retomar, irmãos, em 1 João. Lembram que nós começamos a meditar nessa carta? Não é uma série de estudos, mas é uma carta tão preciosa que nós temos para meditar, para nossa edificação, para exortação dos crentes, para evangelizar, mostrar a grande obra de Cristo àqueles que não conhecem a Ele como Salvador. E realmente vale muito a pena, muito necessário a gente fazer uso dessa carta com frequência. Aliás, é um dos primeiros livros que é recomendável que alguém leia quando se converte, né? Essa carta é muito propícia mesmo, desde os primeiros passos da vida cristã, muito útil para nós. Nós estamos entrando no capítulo 2 agora. Eu gostaria de ler aqui o que João diz no versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Por enquanto vamos ficar com esse versículo. A gente vai retomar o assunto de onde nós paramos na carta e avançarmos um pouquinho no desenvolvimento do pensamento de João, aquilo que Deus inspirou ele a nos dizer aqui. Primeiro, nós vemos aquele amor típico, aquele jeito carinhoso com que João geralmente se dirige. Filhinhos. Isso soa bastante amoroso. Isso não quer dizer que João não seja duro quando é preciso, né? Nós vemos aqui mesmo nessa carta, algumas vezes ele se expressa de uma maneira que a gente tende a dizer ríspida, dura. É porque quando nós amamos, às vezes precisamos repreender mesmo, e às vezes mais duramente, né? Às vezes até assim, até o mais carinhoso dos apóstolos, às vezes emprega palavras mais duras. Mas aqui ele está nos trazendo uma exortação. Ele vem, primeiramente, falando sobre a questão de nós andarmos na luz, de nós estarmos em verdadeira comunhão. Deus é luz. O nosso Deus é luz e nós devemos andar na luz. Nós devemos buscar andar aqui como nosso Senhor Jesus andou também. Ele diz no versículo 6, se nós dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Então, aqui nós vemos a severidade desse tão amoroso João. Olha, ele está dizendo, se alguém diz que tem comunhão com Deus, que é luz, né? No versículo 5 ele diz que Deus é luz e nele não há trevas nenhumas. Mas se nós andarmos nas trevas e dizemos que temos comunhão com esse Deus de luz, nós não passamos do quê? De mentirosos. Ele é severo na análise dele, mas é uma realidade que
a gente precisa ouvir de um modo geral. Por quê? Na semana passada a gente pregou sobre aqueles os quase convertidos, né? Quase salvos. Pessoas que por algum motivo se iludem que elas sejam salvas. Elas têm que olhar para a vida delas. Peraí, se eu professo que eu sou de Deus, mas eu não vivo na luz, eu ando em trevas, eu estou mentindo. E o que é pior, mentindo para mim mesmo. A pior coisa que alguém pode fazer é mentir para si mesmo. Porque ela se engana e o prejudicado é ela mesma, né? A pessoa que está se enganando, se auto-enganando. Mas ele diz aqui, nós não devemos andar assim. Aí ele está se dirigindo especialmente aos crentes. Então, aqui nós temos uma exortação. Nós devemos andar na luz. Se eu sou um filho de Deus e Deus é luz, eu devo andar na luz também. Não é natural que eu esteja andando em trevas. Dessa maneira, ele está exortando com relação à necessidade de santidade na vida cristã. Se andarmos na luz, como ele na luz está, diz o versículo 7, nós temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Somos purificados por Cristo. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Olha, de novo, ele mostra que se a gente tiver uma atitude contrária à realidade, se as nossas atitudes não condizem com os fatos, se nós dizemos que temos comunhão com Deus, mas que não temos pecado, nós estamos mentindo. Se nós andamos nas trevas e dizemos que somos filhos da luz, que temos comunhão com Deus, nós mentimos. Se nós dizemos que não temos pecado, também nós mentimos. Nós estamos dizendo que ele é mentiroso. Então, na verdade, quem está mentindo somos nós, quem está pecando somos nós. E a sua palavra não está em nós. Olha a severidade dessas palavras. A palavra de Deus não está em você. Porque a premissa do Evangelho é de que a palavra de Deus tem que estar em nós. Ela tem que impregnar nosso coração. Não é uma questão que nós podemos desprezar. A palavra de Deus estar em nós nós estamos sendo conduzidos, estamos sendo guiados, orientados e salvos por essa palavra que é o Evangelho, a palavra de Deus. Aí nós chegamos no capítulo 2, que é o nosso assunto de hoje, onde ele diz no versículo que nós lemos inicialmente: eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Então aqui ele está explicando o que ele disse antes. Estou dizendo para vocês, Deus é luz e o crente deve andar na luz. Se você não andar na luz, você está se enganando e achando que é um filho de Deus. Você está dizendo que tem comunhão com ele, mas a sua vida não condiz com isso, não condiz com a vida de um verdadeiro filho de Deus. A sua vida não condiz com alguém remido por Jesus Cristo. Então, eu estou dizendo isso justamente para que vocês não pequem. Assim ele se dirige aos filhinhos, e quando ele se dirige aos filhinhos, ele está falando aqueles filhinhos na fé. Aqui João já não era mais aquele jovem apóstolo, né? João é considerado como sendo o mais jovem deles. Era o caçulinha dos apóstolos, né? Mas aqui, quando ele escreveu essa carta, isso já é
na idade avançada de João. E então nós imaginamos aqui um apóstolo já idoso, um velhinho, se dirigindo carinhosamente àqueles que ele tanto amava e a quem ele pregou o evangelho, aquele cuidado amoroso. Eu estou exortando vocês justamente com o objetivo para que vocês não pequem. Mas o crente tem um dilema. Ele diz aqui, nesse mesmo versículo, se alguém pecar, temos um advogado. Bom, qual é o nosso dilema? Qual é o nosso problema? Por mais que nós não queiramos pecar, nós pecamos. Né? Então, nós podemos entender aqui esse se alguém pecar, até como quando alguém pecar. A palavra de Deus sempre nos chama à santidade, porque isso é agradável a Deus. E nós devemos buscar isso com todas as forças da nossa alma. Amém? Mas e quando nós falhamos? Quando a nossa força não é suficiente, mesmo com a graça de Deus, mesmo com a direção da sua palavra, com a presença do seu Espírito, com tudo aquilo que Jesus, né, nos inspira, nos constrange, nossa força vem dele e mesmo assim a nossa carne propensa a pecar, ela nos induz a pecar. Ele diz, quando nós pecamos, que coisa maravilhosa tem o crente, que conforto ele tem. Nós temos um advogado para nos defender. E não é um advogado qualquer. Não é uma pessoa qualquer. O que é um advogado? É aquele que se põe ao lado de alguém em favor dele, daquela pessoa. Tá? A descrição da palavra dá esse sentido. Alguém que é nomeado para nos representar, estar a nosso favor, intercedendo pelos nossos interesses. Quando a gente contrata um advogado, precisa de um advogado, é isso que ele faz. Nós nomeamos ele para nos representar. Eu já contei aqui para vocês, mas vou contar de novo. Eu sempre digo, né? Velho gosta de repetir histórias. Uma experiência que eu tive, né, de um carro que eu vendi, a pessoa não transferiu, fez uma bobagem lá, promoveu um acidente e ele foi acionado pela justiça lá, as pessoas entraram com processo pelos danos que ele causou. Eu nem sabia disso, eu acabei sendo notificado por um oficial de justiça que foi lá, me entregou a intimação e eu vi que se tratava de um carro que eu já tinha vendido há tanto tempo, jovem ainda, né? Totalmente inexperiente. E eu compareci no dia e cheguei lá sem ter contratado um advogado, nada. O juiz já ia me condenar. Nem ia analisar a causa. Por quê? Ele ia me condenar simplesmente porque eu não tinha defesa, mas eu estava lá. Mas eu não podia me defender. Eu tinha que ter um advogado, eu tinha que ter um representante. Eu não poderia me defender pessoalmente. Pela misericórdia de Deus, né? Providência divina é sempre uma coisa maravilhosa na nossa vida. Enquanto eu estava na sala de espera, sem saber, eu acabei fazendo amizade, né? Conversando, eu conheci as pessoas que tinham promovido a ação, não tinham movido a ação.
eram as vítimas do acidente. Um senhor e a filha, que tinham comprado o carro, acho que ela tinha comprado o carro, e o pai estava junto, e eles viram que eu era inocente, eu não tinha nada a ver com isso, e eles pediram ao advogado deles que solicitasse ao juiz que me desse uma segunda chance, né? Então ele marcou uma nova audiência para me dar tempo de providenciar um advogado, um representante. É um caso que, para mim, foi uma experiência gratificante até ver a mão de Deus aí. Mas o que eu quero chamar a atenção desse fato é, eu precisava ter alguém que me representasse. Assim, diante de Deus também, nós não podemos nos defender, nos justificar sozinhos, né? Nós precisamos desse advogado, que é Jesus. E ele se apresentou voluntariamente para ser aquele que intercede junto ao Pai por nós. Então, mesmo quando nós pecamos, a palavra de Deus nos dá essa feliz notícia de que nós já temos um advogado providenciado, devidamente nomeado e capaz para fazer isso, para interceder por nós. E com a certeza de ser atendido. Quando a gente, na nossa justiça, nomeia um advogado, por melhor que seja o advogado, a gente não tem a certeza de que a intercessão dele ali vai ser, a intermediação dele vai ser eficaz, né? Se ele vai montar bem a parte dele do processo, se ele vai conseguir êxito dentro daquilo que a gente precisa. Mas com Jesus não é assim. A gente tem a certeza do sucesso, do resultado. João nos tranquiliza com relação a isso. Isso não é para fazer o crente ficar, como dizem assim, ficar sem vergonha, ficar acomodado ao pecado. Porque tudo que ele vem dizendo é, eu estou falando essas coisas para vocês não pecarem. Isso se parece muito com o que Paulo ensina lá em Romanos 6. O crente morreu para o pecado. A gente tem que ter essa consciência, né? Ou seja, nós não queremos mais viver por pecado. De maneira nenhuma. Né? Lá Paulo fala sobre a graça e pessoas que zombam da questão da graça. A mesma coisa que Paulo tinha no seu tempo, ele observa naquele texto, já acontecia, hoje em dia também. Na cabeça de muita gente não consegue entrar, né? Eles não conseguem assimilar a realidade da graça de Deus. Como é que funciona? Então, de certa forma, todas as pessoas acabam vinculando as obras à sua própria salvação. As pessoas se auto-justificando. Ou seja, eu faço algumas coisas boas e isso me justifica até das coisas ruins que eu fiz. Mas não é assim que funciona. Nós somos culpados daquelas coisas. E nós precisamos de alguém que nos represente, que nos justifique daquelas culpas, e Jesus fez isso de uma vez por todas. Mas ele continua sempre à destra do Pai, intercedendo por nós. Além disso, né? Não fosse isso, nós não teríamos a nossa comunhão com Deus. Jesus Cristo, ele pessoalmente é o nosso representante, o nosso mediador, o único mediador. No versículo 2, ele diz também, e ele
esse mesmo Jesus que é o nosso advogado, ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Ele é a propiciação. A propiciação é uma expressão que remonta aos rituais que a gente conhece muito como as oferendas. É muito comum nas religiões, particularmente nas religiões antigas, oferendas com o objetivo de aplacar a ira dos deuses. A gente vê muito isso na história, às vezes até retratado em filmes. Às vezes até sacrifícios humanos, né? A gente vê isso em algumas religiões que ainda existem, religiões afro, é costumeiro ainda, né? Oferendas de alimentos. Então, tem oferendas que têm o objetivo de enaltecer, tem algumas que são para aplacar a ira mesmo dos deuses, né? Para que eles não façam mal para nós. Então, nós levamos alguma coisa em oferenda para ele. Esse tipo de oferenda para aplacar a ira era a propiciação. Mas ele diz aqui que Jesus mesmo, ele pessoalmente, ele, o próprio Deus encarnado, ele é a propiciação que nós temos em nosso favor junto a Deus. Ele é aquele mesmo que se ofereceu para aplacar a ira de Deus. Ele é nosso advogado, ele é a nossa propiciação. Não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Isso não quer dizer que todos vão ser salvos. Mas quer dizer que Jesus, ele se ofereceu a ser potencialmente aquele que se deu para salvar todas as pessoas. Jesus, ele ofereceu a sua vida, entregou a sua vida para que toda e qualquer pessoa possa ser salva. Ele é a propiciação, é aquele que foi entregue para aplacar a ira de Deus sobre toda e qualquer pessoa que creia nele. Existe uma condição que essa pessoa possa vir a crer nele. Por isso, a salvação não é para todos. Mas todo aquele que crê verdadeiramente em Jesus, ele vai ser salvo. E ele vai ter um advogado junto ao Pai, intercedendo por ele. No versículo 3, ele diz ainda: "E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos." É interessante como João se repete nas cartas com relação àquilo que ele aprendeu nos evangelhos. Se a sua Bíblia tem referências, observa o seguinte: outras cartas, elas têm muitas referências a textos de vários outros livros. A maior parte das referências das cartas de João são o próprio Evangelho de João. Ele é extremamente coerente naquilo que ele ensinou nesse tempo com aquilo que ele relata do que ele aprendeu de Jesus. Tá? Por quê? No Evangelho de João,
ele está relatando aquilo que ele aprendeu de Jesus, tudo aquilo que ele viu, aquilo que ele presenciou. Essas cartas que ele escreveu muitos anos mais tarde, ele transmite ensinamentos e exortações. Mas esses ensinamentos a gente vê que são extremamente coerentes, eles são colados naquelas coisas que ele aprendeu lá e que ele relatou no Evangelho. Ele relembra, por exemplo, o que foi registrado para nós estar lá na carta, no Evangelho de João, no capítulo 14. Deixa marcados aqui que a gente vai voltar. Mas olha só, ele diz lá em João 14, 15, palavras de Jesus: se me amais, guardai os meus mandamentos. Jesus ensinou isso, né? No 15:10 também, ele relata, numa outra circunstância, Jesus disse, João guardou bem isso no seu coração. Jesus disse, olha, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Jesus ensinou que guardar na palavra, permanecer na palavra, fazer, cumprir, né? Vamos dizer assim, cumprir aquilo que foi determinado por Deus, é a mostra de que nós realmente amamos a Deus. Porque nós amamos a Deus por inteiro. Pelo que Ele é, pelo que Ele diz, pelo que Ele faz, por tudo. O nosso amor a Cristo, que tipo de amor é esse? O nosso amor, o amor que nós temos por Cristo, sendo Ele o Filho de Deus. Será que nós amamos só pelo fato de Ele ter morrido para nos salvar? Jesus é mencionado várias vezes como Salvador. Mas pesquisa na chave bíblica aí, quantas referências tem a Jesus como Senhor? Você vai observar que, eu não lembro o número exato, tá? Mas referências sim, a Jesus como Salvador, se tem umas 20, tem umas 60 como Senhor. Tá? Ou seja, o número de referências a Ele sobre o senhorio dele é muito maior do que o fato dele ser Salvador. Isso é uma verdade a ser evidenciada, né? A gente não quer dizer que ele não seja Salvador e que isso não tenha importância. Mas por isso ser tão enfatizado, nós precisamos pensar que esse nosso Salvador, ele também precisa ser Senhor. Nós devemos amar Jesus como o Cordeiro e como o leão. Como aquele que se deu por nós, mas também aquele como que reina para nós, né? Que reina sobre nós. A prova de que nós amamos a Cristo é que nós amamos também os ensinamentos dele. Amém? A prova que nós amamos a Cristo é que nós guardamos. Ele disse isso. É que nós guardamos a sua palavra. Ou seja, que nós temos ela no nosso coração, na nossa vida, e a nossa vida é conduzida por isso. Nossa vida é pautada por isso. Nós estamos estudando aqui com os varões um pouco sobre ética cristã, né? E a gente estava falando, a ética ela vai além da lei, ela vai mais profundo.
Porque é uma coisa que parte do coração, dos princípios. Não é só uma questão de observar regras, leis morais, mas é uma questão de do fundo do nosso ser, nós já termos a compreensão da vontade de Deus e a preocupação de fazer ela. É o desejo de agradar a Deus sempre. Então, mesmo que não haja nenhuma lei com relação àquilo, já existe uma lei no meu coração de agradar a Deus, de fazer a vontade dele. Então, João aqui, ele chamou atenção, irmãos, ao fato de que nós mesmos podemos saber se temos essa comunhão com o Senhor, é se nós guardamos os seus mandamentos. É fácil observar isso. Esse versículo 3, ele é importante em alguns aspectos assim que a gente precisa ressaltar. Primeiro, sabemos que conhecemos o Senhor. A palavra conhecer, empregada na Bíblia, ela não tem o sentido comum que nós empregamos hoje de saber da existência de alguém, simplesmente. Mas ela fala de uma comunhão íntima, tá? Então, quando diz aqui, nós sabemos que conhecemos o Senhor, ele está dizendo, nós sabemos que verdadeiramente nós temos essa comunhão com Ele. Nossa comunhão é genuína, é verdadeira. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Rei. Eu sou um servo de Jesus Cristo. Né? Nós somos feitos co-herdeiros da graça, né? Herdar com Ele. O Pai assim determinou que nós vamos herdar com Ele o seu reino. Então, nós podemos dizer que temos essa comunhão, mas se a minha vida não condiz, como João disse antes aqui no capítulo 1, se eu ando em trevas e eu professar isso, eu estou mentindo. Mas se é uma realidade que nós buscamos andar de verdade na luz, se nós guardamos a palavra do Senhor na nossa vida, nós procuramos aplicar, praticar ela, observar o que Jesus nos diz, o que Ele nos ensina e sermos sinceros, genuínos, verdadeiros, praticantes desses ensinamentos dele, isso é uma prova para nós mesmos de que nós temos essa comunhão, que ela é verdadeira. Por que a carta de João, essa primeira carta, é tão recomendável aos novos convertidos até? Justamente porque através dela nós podemos fazer uma prova. Nós vamos encontrar nessa carta indícios. Vou dizer mais do que indícios, porque eles são tão claros, são provas, vamos dizer assim. Nós podemos obter provas de que nós realmente somos salvos, que nós somos verdadeiramente filhos de Deus. A gente vai passando por testes, né? João fez aqui uma forma de a gente provar para si mesmo que nós somos filhos de Deus, ou de nós constatarmos que não. E aí algo precisa ser feito urgentemente. E a primeira delas é essa aqui. Eu guardo a palavra do Senhor. Nós podemos saber que temos verdadeiramente essa comunhão com o Senhor se nós guardamos os seus mandamentos. Alguém que não quer saber da palavra de Deus, despreza os ensinamentos de Jesus.
tem que ficar óbvio para essa pessoa que ela, de fato, não conheceu Jesus. Conhecer a Cristo não é ouvir falar dele. Conhecer Cristo é ter o perfeito entendimento do que ele é e do que ele fez. E ter ele realmente pela fé como seu Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Confessar Jesus como seu Senhor. Eis uma expressão empregada nas Escrituras. Nós precisamos confessar ele como Senhor das nossas vidas. E isso precisa ser real, não só da boca para fora. No versículo 4, ele diz: aquele que diz, eu conheço-o e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Então, nesse ponto da carta, a gente vê esse contraste. É bom que todos nós nos exercitemos na carta de João. De 1 João. Fazendo essas análises para o nosso benefício espiritual. Se nós dizemos, eu conheço o Senhor, mas se não guardamos os seus mandamentos, isso é prova de que nós continuamos andando, é sinônimo de andar em trevas. Então, nós não temos comunhão nem com o Pai, nem com o Filho. E, por tabela, com o Espírito Santo também, claro. Alguém que diz, eu conheço o Senhor, eu tenho comunhão com Ele, mas não tem prazer na sua palavra, João volta a usar aquela mesma expressão, é mentiroso. Está faltando com a verdade não está nele. Percebe como eu disse aqui, esse João amoroso, carinhoso, filhinhos, mas ele também sabe ser ríspido. Ninguém gosta de ser acusado de ser um mentiroso, né? É bem desagradável quando alguém aponta para a gente e fala, você é um mentiroso. Eu espero que ninguém tenha passado por essa situação, pelo menos não ser acusado disso com razão. Talvez alguém falsamente possa dizer isso de nós. Mas que nós não tenhamos dado razão para ele. João também não está chamando todo mundo de mentiroso, mas ele está exortando asperamente, duramente, aqueles que dizem ser uma coisa que não são. Que dizem estar com Cristo, mas não tem nada a ver com Ele. Não amam ao Senhor de verdade, porque não amam sua palavra. Mas o versículo 5 tem o outro lado da moeda. A esse sim. Esses são aqueles que realmente têm Jesus ali intercedendo junto ao Pai. Ele diz, a qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. O amor de Deus está em nós. Irmãos, o amor de Deus é que faz toda a diferença na nossa vida. O amor de Deus derramado em nossos corações faz com que nós amemos a Ele também. Então, aqui nós temos uma vida totalmente diferente. O amor de Deus está em nós, isso quer dizer, esse sim tem comunhão com Deus.
essa comunhão é verdadeira. Se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. Mas se alguém está em Cristo, de verdade, ele e praticando a verdade, observando a palavra do Senhor, ele, segundo as palavras de João aqui, o amor de Deus está nele, aperfeiçoado. É como tem que ser. E nisto conhecemos que estamos nele. Nós podemos observar na nossa vida. Nós estamos em Cristo. Nós estamos em comunhão com ele. A gente olha para a nossa vida e faz o teste. Infelizes são aquelas pessoas que têm a oportunidade de ser confrontadas com a palavra de Deus, ou pela palavra de Deus, e desprezam, ou brincam com ela. Nós temos que ler uma coisa dessas aqui e encarar com seriedade. Eu digo ter parte com Deus, eu digo ter comunhão com o Senhor, e eu olho para dentro de mim, eu olho para a minha vida, para as minhas atitudes, para os meus pensamentos, e o que é que eu enxergo? Eu enxergo uma vida de temor a Deus? Eu enxergo uma vida de arrependimento? Eu enxergo uma vida de amor pelas coisas que agradam a Deus? Aprovando aquilo que é agradável a Deus? Ou eu estou aplaudindo o mundo? Ou eu estou sentado na roda dos escarnecedores? Né? Só para usar algumas expressões bíblicas. Porque, em termos práticos, eu dizer, eu tenho comunhão com Deus, eu pertenço a Ele. Jesus é meu advogado. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Mas eu viver atraído e seduzido pelo mundo, pelas coisas que ele oferece, tendo uma vida despreocupada de Deus, desvinculada de Deus. Infelizmente, tem muitas pessoas que estão até nas igrejas nos finais de semana, alguns, talvez até pessoas que estejam todo final de semana na igreja, talvez todos os cultos da igreja até, quem sabe. Mas a vida delas no dia a dia, né, fora dali, não condiz com isso. Então a gente tem que examinar. A nossa vida é condizente com aquilo que nós temos na palavra dele? Se eu guardo a palavra do Senhor, ainda assim eu vou pecar. E quando eu pecar, eu sei que o Senhor Jesus intercede por mim. Porque, de fato, nós o conhecemos e conhecemos que estamos nele por essa questão. Nós temos paz com isso. Mas isso não deve acontecer. Aqueles que olham para si e não veem a presença de Cristo, não veem a palavra de Deus, a palavra do Senhor presente na vida dele, pautando a vida dele. Que o versículo 5 possa ser a nossa realidade. Que nós guardemos a palavra do Senhor. E possamos ver o amor de Deus verdadeiramente aperfeiçoado em nós.
e podemos descansar sabendo que nós estamos no Senhor, de verdade. Se não for assim, eu diria, não dê paz ao seu coração enquanto você não se render a isso. Enquanto esse versículo 5 não for uma verdade na sua vida. Viu? Se não for, não dê paz, não dê trégua ao seu coração enquanto você não tomar o passo necessário para que isso seja verdade, uma verdade. E que isso seja urgente. Porque o versículo 4 é extremamente perigoso. Viver mentindo para si mesmo. Talvez mentindo para pessoas ao seu redor. Mentindo para Deus. Isso leva a um fim trágico. Deus não se deixa enganar. Ele conhece o nosso coração. As pessoas nós até podemos enganar. E podemos enganar nós mesmos. Mas as consequências vão recair sobre nós. Então, por isso eu digo, não dê trégua, não. Faça o exame que João nos convoca aqui a fazer. Nós precisamos disso. Nós precisamos viver aqui e ter a certeza, a segurança de que nós estamos nele. Ter segurança mesmo. E João escreveu essa carta, parece que tendo esse objetivo. A despeito das nossas fraquezas, nos fazer enxergar a realidade do que é estar em Cristo. Mas também para asseverar aqueles que talvez lessem a sua carta naquele tempo e nos séculos que se seguissem e até os dias de hoje, aqueles que pudessem ser repreendidos, exortados e que o Espírito Santo pudesse abrir o entendimento deles para consertar essa situação. Caso ele não pudesse ter essa segurança de estar em Cristo. Vamos orar.